Algumas pessoas perguntando quando que o Galo volta, como é que tá essa situação, o que os atletas vão fazer nesse período e tal. Gente, vamos lá, e pessoal, né, de cada um. Tem atleta que tá em BH, por exemplo, o Lianco ainda tá em BH. O Lianco, até o momento, né, não sei, tem mais um tempo aí. Não viajou não, ele tá em BH, né? Outros atletas, por exemplo, o Zep tá pra Itália, né? Outros atletas estão viajando, aí é de cada um. Mas é o seguinte, o Galo, o elenco tá liberado, período de férias, tá? E vai retornar às atividades na segunda-feira, dia 22 de junho, tá? Visando a sequência da temporada. Ou seja, hoje é dia 6, 22, vão ser aí mais 16 dias, tá, gente? O Galo vai ter 2 semanas ainda de férias, os jogadores vão ter 2 semanas ainda de férias, tá? E é férias mesmo, tem que ir lá apresentar, fazer algo no CT, isso aí também é opcional. Se algum jogador quiser ir no CT, fazer voltar antes, fazer um acompanhamento físico, utilizar a estrutura do clube e tal, aí fica a critério de cada um. Mas os atletas têm que apresentar no dia 22 de junho, segunda-feira, vão ter aí pelo menos mais algumas 2 semaninhas de férias, vamos dizer assim, tá, gente? Caso consiga, o Galo contratar atletas neste período, até este período, para quê? Para os atletas já se apresentarem junto com os demais, entendeu? Porque é muito bom isso, porque aí o atleta já é contratado, chega e já vai treinando com os caras já. Quando for estrear, já vai ter um período legal de treino, de mini pré-temporada com os jogadores, né? Porque se você contratar lá no final da janela, o camarada já vai chegar e já, sabe? Já não vai chegar ali naquela mini pré-temporada, aqueles dias de treinamento e tal. Então, o quanto antes o Galo contratar, melhor é, mas não vamos confundir com pressa. Pressa, né? Inimigo da perfeição. Se tiver pressa aí, vai contratar coisa, né? Mas enfim, seria legal contratar atletas, né? Que de fato ajudem para poder chegar cedo, entre aspas, e fazer essa mini pré-temporada com o elenco, assim como o Léo Duarte vai fazer. Beleza, galera? Então, sobre as férias tá dito, tá? Falar de um próximo assunto agora, Paulo Brax, como é que tá a situação dele? Toda hora eu ouço, Paulo Brax vai cair, Tanaka? Lá no grupo de membro o pessoal fica perguntando, e o Brax, como é que tá a situação do Brax e tal? Quem cai primeiro, o Barba ou o Brax? Ou os dois? Fica nessa, né? Enfim, né? Até o momento, o Brax, ele tem total respaldo internamente dentro do clube. O Brax está 100% respaldado lá dentro do clube, tá? A pressão, que a gente pode dizer, ela é muito mais de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso? A pressão é muito mais externa, é muito mais da torcida, tá? Imprensa, torcida, enfim. É dessa turma do que de quem tá lá dentro, quem tem o poder e a decisão, né? De mandar o Paulo Brax eventualmente embora, tá? Então a pressão ela é muito mais fora do que dentro, beleza? Outra coisa, eu fiquei sabendo aí que ele tem costa larga lá no clube, então, né? Tem coisas aí, enfim. O Brax está bem respaldado por alguns outros motivos, né? Ele está totalmente atrelado ao projeto, tá? Como assim, Tanaka, totalmente atrelado ao projeto? Totalmente atrelado às contratações de atletas, contratações de pessoas para o departamento de futebol, tá? E inclusive, falando em futebol, é ele quem toma conta do futebol do clube, campo e bola, é ele. Obviamente que agora veio o Guilherme, né? Inclusive, foi ele quem contratou o Guilherme. Ele que fez o primeiro contato, ele que fez todas as reuniões, ele que conversou, ajustou, combinou tudo com o Guilherme. E o Guilherme nada mais é do que um olho do Paulo Brax no dia a dia no CT quando o Brax não pode estar presente, né? Então, gente, o Brax quem contratou o Guilherme. É o Brax quem ajuda a comandar também, juntamente com o Rafael Barros, o Siga, né? O Brax quem faz toda a movimentação de mercado do Galo. Eu diria para vocês que vamos passar, obviamente, toda a parada da Copa com o Brax e na volta é pequena a chance do Paulo Brax cair, independente de resultados, tá? Eu diria para você, aos que perguntam, e eu sei que vai ter essa pergunta e alguém assistindo esse vídeo, a chance do Brax cair é menor do que o Barba. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O Eduardo Domingues ele está mais pressionado, de certa forma, do que o Paulo Brax. Tá? Se aí uma eventual eliminação, por exemplo, Copa do Brasil, Sul-Americana, é mais chance do Barba cair do que o Brax, tá, gente? Independente dessa janela aí de meio do ano, Paulo Brax está bem respaldado internamente, tá? Eu diria que a chance dele cair aí, pelo que eu tenho escutado, são mínimas, bem pequenas, porque quando você vai perguntar para pessoas do clube, ele trabalha muito, ele é isso, ele é aquilo, e papapá, então assim, muito respaldado,
muito respaldado e muito querido, tá? Internamente. Então, é igual eu falei, essa pressão é muito mais de fora do que de dentro. Beleza, galera? Então, falamos das férias dos atletas, tiramos as dúvidas de vocês, falamos a questão do Paulo Brax, que vira e mexe, o pessoal pergunta, né? Ainda mais nessa janela agora de contratação. Tá tudo dito. Vamos falar sobre esse zagueiro. Saiu uma informação hoje bem curiosa aí com relação a zagueiro, ó. Tá na tela. Atlético monitora jovem zagueiro do Vélez, diz imprensa argentina. O Atlético estaria acompanhando a situação do zagueiro Thiago Silveiro, de 20 anos, que pertence ao Vélez. A informação foi divulgada pela imprensa argentina, que aponta o Galo como um dos interessados no defensor. Até o momento não houve proposta oficial ou contato formal do Atlético com o clube argentino. No entanto, uma possível transferência em busca de mais minutos em campo não está descartada. Aí tá falando aqui características do jogador, com 1,88 de altura, Thiago Silveiro atua preferencialmente pelo lado direito da defesa. A característica chama a atenção porque o Atlético já conta com diversos zagueiros destros, né, ali pro setor. Já pelo lado esquerdo da zaga, aí tem apenas o Vitor Hugo, né, concorrência na Argentina. Tá aí, ó, situação atual, interesse especulado pela imprensa argentina sem proposta oficial do Atlético até o momento. Bom, saiu isso de fato, tá, na imprensa argentina, de que o Atlético estaria interessado neste zagueiro. Eu, sinceramente, acho muito difícil o Atlético buscar esse jogador, porque, primeiro, 20 anos, e você vai ver aqui no Transfermarkt, ele não é bem avaliado, né, até porque pouco jogou no Vélez, acho que são 18 partidas, né, que ele entrou aí no profissional, mas assim, a não ser que seja um zagueiro para o sub-20, né, não viria para jogar, claramente, ainda mais pro lado direito. Ele iria estar à frente de Lianco, de Tressoldi, do próprio Léo Duarte, que chegou, do Ivan Roman, caso ele fique? Não. Então, é uma notícia que, assim, eu não acredito, mas pode ser que o Atlético pense em trazer o Siga, esteja monitorando e pense nesse zagueiro para o futuro. Pode até ser, mas não faz muito sentido, né? E pelo Transfermarkt, aliás, pelo SofaScore, ele realmente atua pelo lado direito, tá? Ele joga mais ali pelo lado direito, também é algo que não faz sentido nenhum. Se fosse pro lado esquerdo, você ainda ficaria, bom, será? Às vezes vai apostar num zagueiro que joga pelo lado esquerdo, mas é o que o Atlético poderia buscar ainda, né? Tá aí o Thiago Silveiro. Mas assim, ó, tá vendo aqui, ó? Ele atua mais pelo lado direito. Então não faz o menor sentido o Atlético buscar esse zagueiro, a não ser uma promessa aí para o futuro, né? E aí, o que você achou? Você acha que o Atlético deveria apostar e contratar esse zagueiro ou não? Vamos lá, vamos falar sobre Dudu, porque o Nicola trouxe uma informação sobre o atacante, né? O Atlético quer a saída do Dudu, vamos falar sobre isso. Vamos ouvir então o que disse aí o Jorge Nicola sobre Dudu. Informação, vamos ouvir. Falar agora sobre Dudu. O Galo quer negociar o atacante de 34 anos de idade, mas não será uma missão fácil. Os representantes do Dudu já deixaram bem claro, nas duas últimas conversas com a comitiva do Atlético, de que ele só sai por um ótimo negócio. E quando eu falo em ótimo negócio, a primeira coisa é reproduzir de forma integral seu atual salário. O Dudu não aceita reduzir nenhum real dos seus vencimentos atuais, que giram na casa de 1 milhão e 100 mil reais por mês, com a lembrança de que o Cruzeiro ainda arca com quase 1 milhão de reais por conta do acordo da rescisão do seu contrato por lá. Além disso, o Dudu também só aceitaria deixar o Atlético se fosse para um time que ele entende que possa lhe ajudar na carreira. Ele não cogita a possibilidade de sair, por exemplo, para defender um time que vai brigar contra o rebaixamento, em que exista dúvida de se ele vai ser titular ou não. O que eu quero dizer é que o Atlético já sabe que não será uma missão fácil encontrar interessados. Nos últimos dias existiram 2 sondagens de clubes do futebol brasileiro, uma delas do Atlético Paranaense, que só conseguiria contratá-lo se o Galo ajudasse com parte dos vencimentos. O Atlético Paranaense afirma não ser capaz de assumir 1 milhão e 100 mil reais por mês dos vencimentos do jogador, que não entra em campo pelo Brasileirão há 5 rodadas desde 26 de abril, tudo para que ele não completasse o 13º jogo, o que o impediria de atuar por um rival. Dudu tá feliz ao lado da família, morando na cidade vizinha, Belo Horizonte, e só sai de lá se a coisa aparecer. A coisa que aparecer for muito legal. Na temporada atual são 27 jogos, 4 gols e 2 assistências. Tá aí, gente. E o Tanaka já trouxe a informação que ele se mudou recentemente para estar mais próximo do CT. Então, para ele deixar o Atlético, só se for algo muito bom para ele e para o Galo agora. Alguém vai arcar aí com o salário, né? Segundo o Tanaka, são 900 mil reais que o Atlético paga por mês. Algum clube brasileiro vai arcar com isso? Acho muito difícil. Então, é bem provável que o Dudu permaneça no Galo. Pode ser que aconteça algo aí, algo mude, né? E ele saia, mas é mais provável que ele fique. Vamos falar sobre camisa 10? Que história é essa? Vamos falar sobre isso? Vai deixando o like aí, gente. Curte aí. Vamos trazer aí o que disse agora o Igor Assunção, da 98.
Segundo ele, pode chegar camisa 10 no Galo. Vamos ouvir aí, ó. O vice-presidente de futebol, o Paulo Brax, está aí em busca dos nomes pedidos pelo Eduardo Domingues, ou pelo menos as posições pedidas por reforço pelo Eduardo Domingues. Ele disse que vai quer trazer de 4 a 5 reforços, mudanças em todos os setores. Então já trouxe um zagueiro. Com a saída do Júnior Alonso, é bem provável que um zagueiro pela esquerda também possa ser. O Atlético tentou o Juan Jesus, o que acabou não acontecendo, não concretizando a negociação. O primeiro volante também, já que o Tomás Pérez não é um jogador que tem tido muito a confiança do treinador. E aí lá na frente, meio-campista, atacante pela beirada e camisa 9, pode pitar aí algumas dessas posições. Em relação ao meio-campista, a informação que surgiu para mim ontem é de que um jogador sul-americano pode também pintar no Atlético para ser esse camisa 10. Então estamos tentando ir em busca desse nome para poder trazer para você, para a audiência aqui da 98, tá? Tá aí, então. Então, o Atlético em busca de um meia camisa 10 sul-americano. Vamos lá. Primeiro, uma coisa que eu tenho que dizer, né? Lembrar, essa questão do zagueiro pelo lado esquerdo ali, e se a gente pensar bem, não teve muita necessidade, a não ser que alguém saia desse zagueiro que o Atlético trouxe pro lado direito. No lado direito tá até tranquilo. Pro lado esquerdo é que tá complicado, só tem o Vitor Hugo. Mas, falando sobre o meia, um meia sul-americano. Se a gente pensar no elenco, nós temos aí o Bernard, que tem feito essa função de armador, e temos o Scarpa. O negócio do Scarpa, o problema do Scarpa é o seguinte: ele, primeiro, tá lesionado, né? Daqui a algumas semanas ele vai poder treinar normalmente, mas quando estava apto, ele pouco jogou com o Barba. O Barba não gostava, não sei se é falta de intensidade, o que é, mas ele não jogava com o Barba. E ele é um armador, pode fazer essa função tranquilamente. A forma com que o Barba joga também, pelo menos, a não ser que ele mude, mas não é assim, para ter aquele camisa 10 clássico, não. Eu acho que é mais um meia armador, um cara também com velocidade e tudo, porque não tem bem esse meia clássico no time do Barba. Você tem dois alas, né? Tem sido Coelho e Renan Lodge, aí você tem Cassierra, Alaminda, e aí tem jogado o Bernard, mas que não é aquele 10 clássico. Então vamos ver aí. Eu acredito que seja um meia atacante que o Atlético pode estar buscando, e aí nós vamos ver, né? Jogadores livres no mercado, então com um valor mais baixo para você conseguir contratar esse jogador. De fato, tá aí a informação. Igor Tepper é muito bem informado. Então, se ele receber essa informação que o Atlético estaria em busca de um camisa 10 sul-americano, e a gente tem visto que algumas contratações não tem vazado nada. Às vezes não vaza nem que o Atlético vai trazer aquele igual o Léo Duarte. Ninguém imaginava um zagueiro agora pro lado direito. E chegou, o Atlético anunciou, ninguém tinha falado nisso. Então ele já descobriu que um meia sul-americano pode chegar, mas quem pode ser que a gente só descubra quando o Atlético anunciar. O Atlético tem feito isso muito bem. E aí, o Atlético precisa desse camisa 10 para mim? Seria muito bem-vindo esse camisa 10 no Galo. Quem poderia ser para você? Comenta aí.